dia, Evangelizar, iniciando mais uma semana com muita alegria, com muito entusiasmo. Hoje, dia 18 de maio, temos muita coisa boa para viver aqui na tela da TV Evangelizar. Então seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Vamos iniciar essa semana com muita alegria. E, o programa Bom Dia hoje está maravilhoso. E para começar bem o nosso programa, nós vamos falar de política. O nosso jornalista Odilon Araújo conversa agora com o senador e pré-candidato partido do PL ao governo do estado do Paraná, o senador Sérgio Moro. É com você, Odilon. Valeu, Thiago. Muito bom dia a você de casa, sempre ligado na TV Evangelizar, no nosso Bom Dia Evangelizar. Uma alegria para mim estar aqui e uma alegria para mim ter como entrevistado o senador Sérgio Moro, senador da República, que é pré-candidato também ao governo do estado do Paraná. Falamos para todo o Brasil e vamos falar um pouco sobre as propostas, do senador Sérgio Moro, que é pré-candidato, para o governo do Paraná. Uma alegria tê-lo aqui com a gente aqui na TV Evangelizar, senador. Assim, desde que o senhor foi eleito senador em 2023, vários projetos do senhor foram aprovados, relacionados aí principalmente a questões de segurança para o país. O que o senhor traz, vamos começar assim, o que o senhor traz como propostas para a segurança pública no estado do Paraná? Tudo bem, Edilon. Grande prazer estar falando aqui na TV Evangelizar. Primeiro, assim, quero só dizer o seguinte, o Brasil ele passa por uma profunda inversão de valores nesses últimos 4 anos. A gente viu, Odilon, a volta da roubalheira lá em Brasília. Nós assistimos Brasília e isso nos entristece. E um dos pontos de fragilidade, que é um tema do país inteiro, é a segurança pública. A gente viu nos últimos anos, infelizmente, o avanço do crime organizado no nosso país. Inclusive, tem estados que o domínio territorial dessas organizações criminosas cresceu ainda mais do que era no passado, como Rio de Janeiro, como Ceará, como a Bahia. Aqui no Paraná é diferente. Nós estamos acima da média. Mas também nós temos que reconhecer que temos os nossos problemas. Temos questão de facção aqui em Curitiba, no bairro Parolim, em Confronto. Nós temos uma presença do PCC no Porto de Paranaguá. Nós temos uma presença também lá no norte do estado. Então, a gente não pode deixar, como se diz assim, primeiro, a coisa desgringolar. Mas mais, para nós não basta mais ser acima da média, nós temos que ser o estado mais seguro do país. Então, dentre as propostas que a gente tem, e aí segue o trabalho que a gente fez no Congresso, aprovando legislação para melhorar a segurança pública, vou te colocar um exemplo aqui, a lei que dificulta soltura de presos em flagrantes, aquele problema da audiência de custódia. Eu fui o relator desse projeto no Senado que a gente aprovou. Mas falando no Paraná especificamente, uma das nossas propostas nós vamos construir um presídio estadual de segurança máxima. É até uma vergonha que o Paraná ainda não tenha. Existem, sim, os presídios federais de segurança máxima, mas a gente não pode ficar dependendo do governo federal. Então, nós vamos construir um que vai ser o ponto final do criminoso no Paraná. Se ele cometer um crime grave ou se ele for líder de organização criminosa, ele vai ser recolhido nesse presídio estadual, com cela individual, vai ficar 22 horas na cela, o regime dos presídios federais, sem visita íntima, sem telefone, sem chance de fuga, um regime disciplinar realmente diferenciado. Por que a gente faz isso? A gente vai mandar um recado para o mundo do crime. Se você quer cometer crime no Brasil, não o faça no Paraná, porque aqui a gente não vai dar moleza. Esse é um dos projetos que a gente tem. Mas, claro que a segurança pública é muito mais do que isso. A gente precisa integrar as forças policiais, permitir que elas troquem inteligência, informações, trabalhem juntas. E essa é uma experiência que a gente fez, que foi muito produtiva, lá em 2019, 2020, quando fui ministro da Justiça e Segurança Pública. Acho que a gente tem que parar com essa ideia de normalizar o sentimento de insegurança no país. Hoje a pessoa sai à rua à noite, fica com medo de ser assaltado. Manda o filho para a escola, fica com medo que aconteça alguma coisa com o filho. Então a gente tem que mudar esse sentimento. Esse não é o normal. Não pode ser o normal para o nosso país. E eu tenho certeza que se a gente tiver sucesso nesse projeto, a gente vai transformar o Paraná num modelo de excelência em matéria de segurança, não só nessa área, mas um dos temas principais vai ser esse. Senador, hoje o senhor se apresenta como pré-candidato ao governo
do Paraná. Ainda é um momento de pré-candidaturas aí no cenário, mas a sua rotina está muito intensa, né? Viagens aí pelo estado inteiro. É como se fosse já um candidato em campanha. Nessas suas viagens pelo interior do Paraná, o senhor tem ouvido lideranças, né, políticas e lideranças de vários setores em diferentes regiões. O Paraná é um estado que tem como característica muito diferentes situações. Foz do Iguaçu e seu vertente de turismo, a questão do agro no norte do estado, também no oeste. O que o senhor tem ouvido dessas lideranças, de apelos aí, sugestões de propostas para o seu governo? O que o senhor destacaria? Olha, desde o início do meu mandato de Senado, eu sempre circulei o estado do Paraná. Então, não estou fazendo nada muito diferente do que fiz, porque esse contato com a população é essencial. Se você fica só em Brasília, Brasília é uma bolha e não reflete a realidade do país. Então, tem que pôr o pé no chão mesmo, viajar de carro, é essencial para a gente conhecer bem as nossas estradas, e a gente precisa evoluir muito aqui no Paraná no que se refere às nossas estradas, mas a gente tem conversado muito, e cada região tem a sua demanda específica. Algumas regiões querem mais, têm um problema de segurança pública específica, Foz do Iguaçu, por exemplo, ou Paranaguá, mas existem também a demanda em todo lugar da saúde. A gente precisa ter melhores serviços de saúde no Paraná. Inclusive, aqui na própria região aqui de Curitiba, uma reclamação muito forte de que os hospitais preparados para receber emergências estão superlotados e com a sua capacidade exaurida. A gente tem um projeto para toda a área. E, nesse ponto, Odilon, se me permite, a gente destacou que o nosso projeto vai ser técnico a partir do momento, primeiro, meu perfil é técnico, mas também nós fizemos uma chapa com esse perfil, chamamos para compor de vice o Edson Vasconcelos, que é o presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, para mostrar, olha, nós queremos resolver os problemas do estrangulamento econômico do Paraná. Estrada, energia, nós temos que preparar o Paraná para o século XXI. Hoje nós não estamos ainda nessa fase, mas nós vamos chegar lá. Tá certo. Bom, o senhor falou a preocupação com a questão da saúde, né? Algo muito marcante, né, atualmente, são várias obras estruturantes sendo entregues aí para o estado do Paraná. Mas é preciso mais pela questão logística, né? O senhor deve ouvir o pessoal do setor do agro preocupado com essa situação, a estrada, como bem o senhor falou, em muitos momentos a BR-277 ainda é uma pista simples, né? Então, assim, o que dizer com relação a... O que o senhor considera prioridade, caso eleito governador do Paraná, na questão de obras estruturantes para o Estado? Terceira pista do aeroporto Afonso Pena, a logística das ferrovias também para escoar o agronegócio e a duplicação das rodovias, quais seriam? Olha, aqui a gente tem que ser muito franco. Nos últimos 30 anos, o Paraná pouco evoluiu em matéria de infraestrutura. Claro que tem uma obra aqui ou lá que se destaca, a questão aí da própria ponte de Guaratuba, que agora foi construída, mas você bem mencionou, Dilon, a 277. Eu morei em Cascavel, eu vinha a Curitiba com frequência de carro em 1999. E, na época, a gente já reclamava da estrada. Hoje é a mesma estrada, mesmo depois da gente ter pago 30 anos de um pedágio no qual o paranaense foi literalmente roubado. Então, o que a gente quer fazer? A gente precisa ter, de fato, obras estruturantes que resolvam não só a vida do cidadão, que tem o direito de não ficar perdendo horas na sua locomoção pelo Estado, ou mesmo ficar exposto a acidentes pela fragilidade da nossa infraestrutura, mas também a questão dos gargalos produtivos. Porque, veja, o agro, a gente tem orgulho do agro aqui no Paraná, e cresceu enormemente a quantidade de produção. Somos hoje o segundo maior produtor de grão do país. Somos o maior exportador de frango. A cadeia da proteína animal cresceu bastante. Só que as nossas estradas permaneceram praticamente as mesmas. Então, por isso que a gente vê cada vez mais congestionamento, engarrafamento, e a gente tem que trabalhar o quê? Para olhar ali, construir para o futuro, mas a gente precisa duplicar, por exemplo, essas principais vias de acesso ao interior, como a 277, como a rodovia do Café, integralmente aí, sim, duplicada. E nós precisamos também, mesmo as duplicadas, trabalhar os gargalos. Veja que a estrada aqui de Ponta Grossa até Curitiba já é duplicada, mas mesmo assim vive congestionada, porque já não é suficiente para dar vazão vamos dizer, ao trânsito e ao tráfego
dentro do nosso estado. Podemos deixar claro, então, que entre suas propostas há preocupação em investimentos, de fato, em obras rodoviárias. Vamos lá. Nós queremos transformar o Paraná no estado mais competitivo do país. Que eu tenho falado muito, o Paraná vai ser a nossa fortaleza. Se Brasília se perdeu, se Brasília hoje está entregue de novo à roubalheira, parece uma Sodoma e Gomorra piorada, nós vamos aqui retomar, por exemplo, a agenda anticorrupção. E, com isso, a gente vai atrair os investimentos também. Porque as pessoas, a economia saudável, competição leal, isso tem a capacidade de atrair gente interessada aqui no nosso estado. Mas não só isso, a gente tem planos aí para tentar reduzir a carga tributária. Hoje, a nossa alíquota de ICMS é maior da região sul e da região sudeste. Então, tem muito o que fazer. Eu, como você, Odilon, nós temos orgulho de ser paranaense. Nós entendemos que nosso estado está acima da média do país em vários indicadores, mas chega de estar acima da média. Nós queremos ser, sim, o melhor estado. Agora, isso também não nos vai impedir de trabalhar na agenda nacional. A gente precisa de uma grande mudança no nosso país, que passa por tirar o Lula realmente ali do Planalto, nas eleições, derrotar esse projeto que tem sido um projeto muito ruim para o país. A gente vê aí, por exemplo, as famílias endividadas, as famílias com dificuldades, e tem que ser franco para quem está nos assistindo. A picanha que foi prometida não veio. Então, nós temos também o projeto nacional de derrotar o Lula para mudar o rumo do Brasil. Senador, falamos sobre vários setores, sobre propostas para vários setores, mas estamos chegando ao fim da nossa conversa. Então, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para o eleitor brasileiro que nos acompanha, né? Nós temos a audiência da TV Evangelizar de sul a norte do país, uma audiência espetacular no Nordeste, né? Recife, Fortaleza, algumas das cidades. Queria esse recado seu para o eleitor brasileiro, que é um ano de eleições gerais, e para o eleitor paranaense, afinal de contas, o senhor está nessa corrida aí ao governo do estado. Perfeito. Olha, eu quero dizer o seguinte, podem sempre contar comigo, com esse senador que vos fala. Eu, nos últimos 4 anos, estive na oposição ao governo Lula, porque eu entendo que esse governo tem sido desastroso em vários aspectos, moral e do ponto de vista econômico, mas, ainda assim, a gente conseguiu aprovar vários projetos, mesmo estando na oposição, seja como relator ou seja como autor. Eu até citei um agora há pouco. Mas, antes disso, também, como ministro da Justiça e Segurança Pública e como juiz, e nós tivemos lá a Operação Lava Jato, nós nunca faltamos ao país. Nós sempre enfrentamos os desafios e mesmo pessoas muito poderosas. Mas nós avançamos, e não vai ser diferente com o nosso projeto para o estado do Paraná. Muito obrigado, senador. Tiago, com você. Obrigado, Odilon. Obrigado ao senador Sérgio Moro, pré-candidato ao governador do estado do Paraná. Gente, nós vamos falar no segundo bloco sobre a temperatura em todo o nosso Brasil. Também vamos falar aí sobre o Super El Niño que está para chegar, para a gente se preparar. Então fica conosco, porque o próximo bloco do Bom Dia Evangelizar está especial. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, vamos falar de temperatura, vamos falar de esporte e muito mais. Então fica conosco, nós vamos para o intervalo acompanhando as imagens dessa belíssima cidade, Caruaru, no Pernambuco, que acompanha a gente pelo canal 43.1, cidade que completa hoje 169 anos. Parabéns, Caruaru! A gente volta já já com o Bom Dia Evangelizar. Fica comigo! Estamos de volta, Bom Dia Evangelizar, manhã de segunda-feira, dia 18 de maio, e acompanhando as belíssimas imagens da cidade de Bezerros, Pernambuco, o povo que acompanha a gente pelo canal 43.1. E parabéns para todo o povo dessa cidade maravilhosa, que completa hoje 156 anos de emancipação. Parabéns, povo de Deus! É isso aí, povo querido e amado, no Bom Dia Evangelizar agora, nós vamos falar sobre uma informação muito importante. Os cientistas apontam que aumentou para 90% as chances de um evento climático no ano de 2026 por conta de um Super El Niño que está chegando. E para a gente saber mais sobre isso, nós vamos agora ao vivo com a minha querida amiga Suelen, que está em Maringá para falar com a gente. Bom dia, Suelen!
Bom dia, Tiago, e a todos que nos acompanham nesta segunda-feira. Friozinho continua por aqui, viu? Olha, colocando o casaco para jogo, pois estamos vivendo um inverno neste outono. E sobre o fenômeno El Niño, como você disse, os cientistas internacionais estão alertando, 90% de chance dele acontecer. E aqui no Brasil, os impactos desse fenômeno podem ser ainda mais fortes. O El Niño acontece quando as águas do Oceano Pacífico esquentam, ficam mais quentes do que o normal, e isso afeta o clima em várias regiões do mundo, inclusive aqui no continente americano. No Brasil, os efeitos variam por região. Aqui na região sul, esse fenômeno traz chuvas fortes, temporais e até mesmo enchentes. Já nas regiões norte e nordeste é o contrário, é clima seco e falta de chuva. Já nas regiões sudeste e centro-oeste, este fenômeno traz temperaturas altas com calor intenso. O fenômeno deve começar a partir do mês de junho, nos próximos meses, e deve permanecer ativo até o verão. E durante esse período pode impactar a agricultura, produção de energia e até mesmo o abastecimento de água. Mas, apesar das previsões, ainda é muito cedo para falar sobre a intensidade do El Niño neste ano de 2026. Os cientistas já estão alertando, mas os profissionais brasileiros estão acompanhando com atenção o impacto e a intensidade do El Niño aqui no país. Tiago, eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Suelen, pela sua contribuição. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um giro e ver como é que está a temperatura em todo o nosso território nacional. E a gente começa aqui, vamos ver como é que está Foz do Iguaçu e a gente traz imagens ao vivo para você. Temperatura hoje mínima de 10 graus e máxima de 18. Olha aí, gente, a Ponte da Amizade, com sempre, esse movimento que nós temos aí, e o clima ameno em Foz do Iguaçu. Agora nós vamos para Altamira, no Pará, mínima de 22 graus e máxima de 31 em Altamira. Agora Chapecó, Santa Catarina, mínima de 9, friozinho, máxima de 14, as imagens são ao vivo, direto de Chapecó em Santa Catarina. Olha aí, olha a neblina, é o friozinho, gente, mínima de 9 graus. E agora Feira de Santana, na Bahia, os nossos baianos estão lá com mínima de 20 graus, máxima de 33 nesse dia 18. E agora Bauru, São Paulo, mínima de 16 graus, e máxima de 22 graus. É isso aí, gente. E agora vamos falar de paixão nacional. É o Brasileirão, gente. 16ª rodada aconteceu nesse final de semana e vamos ver como é que ficou o placar, como ficaram os jogos. E olha aí, temos já na tela aqui para você a tabela do nosso Brasileirão. Neste final de semana aconteceu a 16ª rodada, E o Palmeiras saiu na frente, em primeiro colocado com 35 pontos após empatar 1-1 com o Cruzeiro. O Flamengo aparece em segundo lugar com 31 pontos, ocupando a terceira colocação o São Paulo, e o Atlético aparece com 24 pontos na tabela. Na parte de baixo, lá na lanterninha, nós vamos ter o Corinthians, que soma 18 pontos no campeonato. O Remo aparece com 15 pontos, enquanto o Mirassol tem 13. Já a Chapecoense segue com 9 pontos após o fim da 16ª rodada. É isso aí, gente. Hoje também expectativa, hein? Expectativa com a nossa seleção brasileira. Essa aí é a rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos lá, gente. Hoje é segunda-feira, dia de recomeço. Segunda-feira é dia de alegria, é semana nova. E eu quero convidar você, porque hoje nós temos o nosso grupo de oração, o maior grupo de oração da TV brasileira, a Noite de Louvor, nesta série que está maravilhosa. Feridos, mas não derrotados. E hoje com a participação de um dos maiores pregadores do Brasil. Prega aqui, prega no mundo todo. Ironis Puldaro. Você não pode perder. Ele junto com o padre Kleber Leandro, mais uma vez na Noite de Louvor, conduzindo uma noite de cura e de libertação. Você acompanha a partir das 19 horas aqui na tela da TV Evangelizar, e eu tenho certeza que vai ser uma noite de graça e de bênçãos para você e para a tua família, tá certo? Agora vamos falar do nosso próximo bloco. Você sabe que o
Papa Leão XIV. Está com um ano já de pontificado e nós temos um especial falando sobre esse primeiro ano de pontificado do nosso querido Papa Leão XIV. Estamos trazendo para você agora imagens ao vivo da Praça de São Pedro, do Vaticano. Olha que imagem linda, gente. É o sol apontando para o centro, o coração da nossa igreja, o coração da nossa fé. Então a TV Evangelizar vai relembrar para você os melhores momentos desse primeiro ano de pontificado do nosso querido Papa Leão XIV. Tá certo, gente? Então nós vamos ir para o intervalo, mas eu quero que você fique comigo, hein? Fica comigo. E nós vamos para o intervalo acompanhando as belíssimas imagens de Cascavel, aqui no Paraná, nossa querida Cascavel. Um abraço para todo o povo que acompanha a gente pelo canal 50.1. Bom dia, Evangelizar, uma ótima semana para Cascavel. Tamo junto, a gente volta já já com Bom Dia Evangelizar. Dia 18 de maio, segunda-feira pela manhã, aqui no Bom Dia Evangelizar. Obrigado pela sua companhia. Nós acompanhamos as imagens de Osasco, em São Paulo. Um abraço para todos os paulistas que acompanham a TV Evangelizar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Minha gente, mês de maio nós completamos um ano do pontificado do Papa Leão XIV. Quanta coisa aconteceu já nesse ano e o papado do Papa Leão marca o equilíbrio, o chamado à paz. E nós vamos acompanhar agora um especial mostrando os melhores momentos deste um ano de pontificado do Papa Leão XIV. Há exatamente um ano, os olhos do mundo se voltavam para a sacada central da Basílica São Pedro. Entre orações e expectativas, a Igreja Católica acolhia um novo sucessor de Pedro. Hoje, vamos relembrar o primeiro ano do pontificado do Papa Leão XIV, um período marcado por gestos de proximidade, palavras de esperança e um forte apelo à unidade. O conclave que o elegeu refletiu o desejo de uma igreja mais próxima do povo e atenta aos desafios do mundo contemporâneo. Habemus Papam. Em seu primeiro discurso, Papa Leão XIV deixou clara sua missão: caminhar com o povo, fortalecer a fé e anunciar o Evangelho com misericórdia. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Siamo discepoli di Cristo. Cristo ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire ponti con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco. Antes de chegar ao pontificado, Leão XIV construiu sua caminhada no serviço à igreja e no contato próximo com o povo. Filho de uma família simples, cresceu em um ambiente marcado pela fé, pela disciplina e pelo cuidado com os mais necessitados. Ainda jovem, percebeu o chamado para a vida religiosa e decidiu dedicar sua vida à missão pastoral. Durante sua formação, aprofundou os estudos em filosofia e teologia, desenvolvendo uma visão equilibrada entre tradição, diálogo e sensibilidade humana. Ao longo dos anos, destacou-se pela capacidade de escutar, acolher e orientar comunidades em diferentes realidades sociais.
Como sacerdote, ganhou reconhecimento pelo trabalho junto aos mais pobres e pela atenção às questões pastorais da Igreja contemporânea. Depois, como bispo e cardeal, tornou-se uma voz respeitada pela serenidade, firmeza doutrinária e proximidade com os fiéis. Sua trajetória foi marcada pela busca constante de unidade, misericórdia e compromisso com o Evangelho. Em seu primeiro ano à frente da Igreja, Papa Leão XIV imprimiu um pontificado marcado pela escuta e pelo diálogo. Promoveu encontros interreligiosos, reforçou o apelo pela paz e colocou a misericórdia no centro de sua ação pastoral. Em homilias e catequeses, convidou os fiéis à conversão, à fraternidade e ao compromisso com os mais vulneráveis. No Vaticano, o primeiro ano do Papa Leão XIV é visto como um tempo de reconstrução de pontes. O Santo Padre tem priorizado encontros pastorais, adotado uma linguagem simples e se aproximado do povo. Gestos como visitas inesperadas e atenção às periferias humanas e espirituais têm marcado este início de pontificado, reforçando o papel missionário da Igreja no mundo atual. Entre fiéis e lideranças religiosas, o pontificado de Leão XIV desperta a esperança. Sua condução firme, aliada à proximidade pastoral, aponta para uma igreja em saída, comprometida com o Evangelho e com a dignidade humana. Ao completar um ano de pontificado, Papa Leão XIV reafirma sua missão de conduzir a Igreja com fé, coragem e amor ao próximo. Um caminho que continua, sustentado pela oração e pela esperança de um mundo mais fraterno. Que material maravilhoso, e você pode acompanhar tudinho no YouTube da TV Evangelizar. Basta você entrar lá e pesquisar, especial Papa Leão XIV, um ano de pontificado. Vamos fazer o seguinte, imagens ao vivo do Vaticano, né? Você está vendo aí as imagens da Praça de São Pedro, tudo já sendo preparado para a festa de Pentecostes, que acontece domingo, né? Então, olha aí o que a gente traz para você. Imagens ao vivo, direto do Vaticano. E nada melhor, minha gente, que começar o dia com uma palavra de esperança sobre a nossa vida. Já na sequência aqui do nosso programa, Tempo de Esperança com o Padre Leonardo. Eu estou com ele aqui comigo. Bom dia, Padre, a sua bênção. Olha, para mim esse programa do Senhor é um remédio para os corações angustiados começarem bem a semana. Bom dia, Tiago. Deus te abençoe, Deus abençoe toda a sua audiência aí também. Que alegria poder encontrar você aqui na programação e que alegria maior ainda poder com todos vocês ler a palavra e buscar esse remédio aí, essa esperança para a gente viver bem essa semana. É isso aí, Padre. Muito obrigado. Vou ficar ligadinho aqui no programa. E quem está acompanhando também, Tempo de Esperança, tá certo? Gente, agradeço a sua companhia. Amanhã nós estaremos juntos mais uma vez aqui no Bom Dia Evangelizar. E a gente encerra com as imagens de Governador Valadares, povo mineiro, acompanhando a TV Evangelizar pelo canal 15.1. Uma ótima semana para você, uma segunda-feira iluminada e que Deus te abençoe. Bom Dia Evangelizar e até amanhã, povo de Deus.